Olá, meus amados, está no ar o programa de Testemunhos da Graça de Deus. Este programa que faz você conhecer verdadeiramente a graça de Deus, esse favor imerecido que mesmo sem merecermos, Deus ele opera milagres na nossa vida, nos transforma, nos muda, restaura e faz o impossível. No dia de hoje eu quero contar para vocês a história do cego Bartimeu, no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Bartimeu, ele era um cego que estava sentado à beira do caminho, que ao ouvir que Jesus estava passando, clamou a ele e teve uma grande experiência com Deus. Não poder enxergar era apenas uma das deficiências que Bartimeu ele tinha. Ele também estava à beira do caminho mendigando. Apesar de toda a deficiência, Bartimeu clamava a Jesus com todas as suas forças, mas Jesus não respondeu. Aparentemente ele estava sendo mal, afinal ele era um pobre coitado, mas isso não fez com que ele deixasse de clamar. Ele gritava cada vez mais. As pessoas o repreendiam para que ele se calasse, até que Jesus mandou chamá-lo. Ele precisou lançar de si a sua capa e levantar-se. Muitas vezes carregamos uma capa, algo que por toda a vida tem nos acompanhado. Certamente a capa de Bartimeu estava suja, porque ele estava à beira do caminho. Certamente ele apanhava muita poeira ali na beirada do caminho. A capa talvez fosse o seu esconderijo para se abrigar nos dias de frio. E quantas vezes também temos nos escondido atrás de problemas, de tristezas, lembranças do passado. Era preciso que Bartimeu tirasse a capa para poder se levantar. Jesus só pôde operar um milagre depois que ele se levantou. Por isso, neste dia, não se esconda atrás das circunstâncias que tenham ocorrido em sua vida. Se levante e parta para seguir o plano de Deus. Deus ele quer fazer na sua vida um milagre. Deus ele vai operar um milagre no dia de hoje, mas quem tem que se levantar é você. E no dia de hoje nós estamos aqui com a dona Elizabeth, que vai contar como é que Deus ele operou um milagre, uma transformação na sua vida. Tudo bem, dona Elizabeth? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente como é que era a vida da senhora antes de conhecer a Igreja da Graça, antes de conhecer a Jesus. A minha vida, bem antes de conhecer Jesus, estava destruída, literalmente. Eu fui, na minha infância, criada na igreja católica, frequentava colégio católico e não conseguia ali aprender a palavra de Deus. Embora fôssemos obrigados a frequentar a missa, mas eu não conseguia entender o que significa o Evangelho e o que Deus dizia para a gente. A senhora ia à igreja querendo ouvir a voz de Deus, mas a senhora não conseguia ter o entendimento. Isso. Ouvir a palavra e conhecer que Deus ele estava falando com a senhora. Isso. E aquilo acabava sendo como que uma obrigação. Por eu estudar em colégio católico, a gente era obrigado a ir à missa, e tinha até a cadernetinha para carimbar as presenças, e por mais que eu quisesse entender, realmente eu não conseguia. Na minha juventude também não conheci Jesus nem a palavra. Me casei na igreja católica. E depois, quando eu já entrei na idade mais adulta, exatamente por não conhecer a palavra, por não ter noção até de quanto eu pecava muitas vezes, até sem saber, a minha vida foi acumulando problemas. E nós caíamos por muitas vezes em algumas ciladas, até hoje eu sei que do inimigo, exatamente para chegar nessa destruição da nossa vida. E então eu comecei a acompanhar a minha mãe no centro espírita. Ela dizia kardecista na época, e eu comecei a frequentar as reuniões. E lá naquela doutrina que eles pregavam, a gente acabava aqui aceitando o fracasso, aceitando as derrotas, aceitando o problema, como se fôssemos culpados e tivéssemos que pagar. Realmente o entendimento que eles passavam para a gente era esse, que nós tínhamos que resgatar dívidas do passado e que era assim mesmo, que tinha que sofrer. E cada vez mais a gente ia pecando e cada vez mais a gente ia errando sem conhecer a palavra. E como eu disse, fomos acumulando cada vez mais problemas. Problemas na vida financeira, na vida profissional principalmente. E os nossos filhos foram crescendo, a gente tinha desentendimentos em casa. O que nos salvou foi o grande amor.
temos, eu e o meu marido, e apesar das lutas a gente foi superando e sempre buscando. Eu sinto que a chamada de Jesus, ela já vinha de muito tempo, eu é que não consegui perceber. Em meio a tantos problemas. Por falta de conhecimento, a senhora foi levada por outros caminhos e esses caminhos foram afundando a vida da senhora. Isso. Nós tomamos decisões e praticamos alguns atos que não devíamos ter praticado. Se conhecêssemos a palavra de Deus, teríamos certamente sido alertados e teríamos evitado. Emprestamos nosso nome para entrar em sociedade de empresa e isso acabou nos comprometendo o nome, a situação financeira, a nossa vida. E há um tempo atrás já, eu tinha admiração pelas pessoas que eu identificava como evangélicos, porque eu sentia neles uma paz que eu não conseguia ter. Eu percebia que eles tinham uma fé tão grande em Deus, no poder, na misericórdia de Deus, mas eu não conseguia compreender aquilo. Um outro colega também tinha tentado já me levar para Jesus, me deu uma Bíblia de presente e eu, nos momentos às vezes de aflição, eu pegava a Bíblia e tentava ler. A senhora lia, mas a senhora entendia alguma coisa? A senhora entendia que era ali na palavra de Deus, que Deus estava tentando falar com a senhora? Não, no começo, quando eu ganhei a Bíblia, eu comecei a ler por curiosidade mesmo. Então eu comecei do primeiro livro. Eu nunca tinha lido, eu já era uma pessoa adulta e nunca tinha lido aquele livro, né? E aí eu comecei a ler por curiosidade. Nesse momento já de aflição, que foi em torno do ano 2000, 99 para 2000, quando realmente o inimigo tinha feito tudo o que ele poderia fazer, eu comecei a ler Salmos. Porque naquela ocasião tinha uma moça que morava no mesmo prédio que eu e que também estava enfrentando uma luta tremenda. E ela também vinha do Espiritismo e tinha conhecido uma igreja evangélica, não a Igreja da Graça, mas uma outra. E ela começou a me alertar nesse sentido de que a gente não tem que sofrer, não, que Jesus já sofreu por nós, que bastaria a gente conhecer a palavra. E aí com isso eu comecei a ler os Salmos e eu me sentia muito fortalecida quando eu lia os Salmos. Mas os problemas continuaram se agravando, se agravaram. A senhora tinha um entendimento que toda aquela cilada de vocês emprestarem o nome de vocês, de caírem naquele fundo de poço, realmente a senhora achava que era um sofrimento que a senhora tinha que passar, não tinha como evitar aquilo. Eu achava que era um resgate que eu tinha que passar. E depois eu comecei a me dar conta de que a culpa era nossa, só nossa, porque como que a gente tinha caído naquela armadilha, seja do destino que fosse, que a gente achava, ou enfim, eu comecei a me culpar, nós começamos a nos culpar, e com isso começamos até a aceitar as consequências. Então começamos a perder tudo que tínhamos, enfim, e achávamos que era assim mesmo, que a gente tinha que pagar. Até que, com esse sofrimento todo, a gente não via mais muita saída. Meu pai faleceu, meu sogro faleceu e nós ficamos com a responsabilidade também de olhar pela minha mãe. Era uma pessoa muito doente, não tínhamos plano de saúde para ela na época e, enfim, a gente não conseguia mais. Chegamos quase ao ponto de nos separar, porque a gente não... Eu, de certa forma, culpava muito meu marido por tudo aquilo que estava acontecendo. E, como eu disse, só o nosso amor é que realmente evitou que isso acontecesse. Os nossos filhos... O amor entre vocês foi maior do que toda aquela destruição que estava acontecendo.